Às vezes a gente se vê num contexto que a gente quer provar algo ou para nós mesmos, ainda nessa cultura do atleta herói, sabe? No pain, no gain. Então eu tenho que sofrer para isso valer a pena. E aí a gente acaba se distanciando de algo que é importantíssimo para o esporte, que é o autocuidado, né? E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com a Bianca Andrade, que é psicóloga do esporte e tem atendido desde atletas amadores até atletas olímpicos. Ao longo do papo, a gente passou por uma série de assuntos que eu julgo relevante para quem curte esporte, entre eles, como lidar com momentos de lesão, como lidar com ciclos de baixa performance, como lidar com ansiedade no dia da competição ou no dia da sua prova, e também como lidar com a sensação de vitória, da sensação de bater um RP, daquela sensação que você acabou de performar muito bem, sente no topo e não quer deixar a performance cair. Antes de começar o episódio, eu não posso deixar de falar sobre a Liquids. Pra quem não sabe, quando a gente sua, a gente não perde só água no nosso suor, a gente também perde sais minerais que precisam ser repostos pra gente ter uma hidratação de qualidade. A forma mais intuitiva de repor esses sais minerais é tomando isotônico. Sabe aquele isotônico padrão, coloridinho? Porém, esse isotônico tem muito açúcar, muito corante e não é tão saudável quanto a propaganda faz parecer. É justamente aí que entra a Liquids. Liquids é um saquinho de eletrólito que tem 3 vezes mais sais minerais que o isotônico padrão, não tem açúcar, não tem corante e é feito à base de água de coco orgânica. Eu tomo Liquids todos os dias e tem me ajudado muito tanto na performance do esporte quanto na performance do trabalho. Se você quiser fazer um teste, acessa lá liquids.com.br/guimonteiro ou usa o cupom GUIMONTEIRO para ter 10% de desconto. De novo, liquids.com.br/guimonteiro ou usa o cupom GUIMONTEIRO para ter 10% de desconto. Faz um teste e depois volta aqui para me contar o que você achou. Fiquem agora com a Bianca Andrade. Bianca, queria te agradecer demais por estar aqui para gravar esse episódio comigo. Eu confesso que é um episódio que eu pretendo ser um pouco mais vulnerável do que todos os outros. Geralmente sou eu entrevistando as pessoas, mas nesse eu quero fazer um bate-papo um pouco mais pessoal, justamente porque a psicologia do esporte é uma coisa que eu não conhecia, para ser sincero, até recentemente. Então eu tenho muita curiosidade como esportista mesmo, mas também como host aqui desse podcast. Então é isso, obrigado demais pelo tempo, tô animado pelo nosso papo. Eu que agradeço aí o convite, espero poder contribuir, né, da melhor forma possível aí e falar um pouquinho, né, da psicologia do esporte, da preparação mental, de momentos difíceis e vulneráveis que todos os atletas passam, né? Eu imagino que o momento que eu tô passando agora, inclusive, é o motivo pelo qual eu quis gravar. Que eu pensei assim, cara, psicologia do esporte talvez faça sentido. Então, já abrindo aqui o momento vulnerável, eu tô lesionado, eu sou um corredor amador, eu amo corrida. A corrida é uma coisa que, assim, eu comecei a correr por causa de ansiedade. Eu fui caminhar no parque uma vez que eu tava ansioso organizando um evento lá, não tava dando certo o evento. Falei, putz, preciso caminhar. Caminhei, não resolveu e eu tava com todo aparato de corrida, assim. Abri o aplicativo da Nike lá, cliquei em iniciar e falei, vou correr até morrer. Eu corri, tipo, 14 minutos, assim. E aí... Mas já foi o suficiente pra morrer ali, não, provavelmente. Morri. E eu morava a 400 metros do parque, eu peguei um Uber pra casa, tá? Cumpriu o objetivo, né? Exato. Cumpriu a meta. Exato. Eu falei assim, cara, eu me propus a morrer e eu morri. E aí eu cheguei em casa, comprei de maluco uma meia maratona, que ia acontecer depois de 6 meses, porque eu tinha achado... Tipo assim, eu falei assim, cara, se eu corri isso e morri, como que tem gente correndo 21? E aí eu achei interessante, eu não sabia muito bem o quão difícil ia ser, comprei, me preparei, na época eu me machuquei várias vezes, mas isso foi mais ou menos 2 anos e meio atrás. Fiz a meia maratona e no meio do caminho fiquei viciado. Tipo assim, não teve mais como sair disso. Desde então eu fiz várias meias maratonas, fiz uma maratona já ano passado. Pós-maratona eu me lesionei, então eu tive uma fratura por estresse na época. Passei 3 meses lesionado, foram 3 meses tenebrosos, assim, tipo assim, pura ansiedade. Na época eu comecei natação para tentar mitigar minha falta de endorfina, mas não deu a mesma brisa, entendeu? Uhum. E aí, alguns tempos depois, recuperei e tal, estava fazendo meus 5 km sub-20, que era uma meta que eu tinha, estava super feliz ali. E aí comecei um novo ciclo para a mesma prova que eu tinha me machucado ano passado. Me machuquei de novo. Pisei no buraco, rompi o ligamento, rompimento completo, faz 3 semanas isso. E aí já veio, sabe, estresse pós-traumático, entendeu? Uhum. Bateu aqui os flashbacks da época que eu passei os 3 meses e aí eu fiquei pra baixo total, assim. Muita ansiedade, muito ruim, assim, os dias estão meio neutros, eu tento fazer a natação, mas não bate a mesma endorfina. E é justamente esse momento que eu tô agora. Tipo, eu tô realmente triste.
Eu acho que é a grande palavra. Ano passado eu corri essa prova lesionado, então eu tava com a fratura por estresse, mas eu decidi correr mesmo assim, doeu muito. Um osso pra cá, um osso pra cá. Corri a prova domingo, segunda fui no hospital, raio-x, 3 meses sem correr depois disso. Nossa. E aí, esse é o momento que eu tô agora. Eu, de fato, tô extremamente ansioso. E para começar esse podcast, eu quero pegar esse momento vulnerável meu e entender por que eu tô assim. Uhum. Sim, sim. Bom, então vamos lá, né? A gente entende que o esporte ele exerce diversas funções na nossa vida, né? Na sua vida, por exemplo, teve esse momento de dificuldade que você estava vivenciando e aí você se encontrou na corrida, né? Que provavelmente foi um esporte onde, por mais que na primeira vez você corresse 14 minutos, você já deve ter tido ali uma sensação de competência, né? De caramba, eu acho que eu posso ser bom nisso, viu? E aí a gente vai entendendo, né, que o esporte ele pode atender as 3 necessidades psicológicas básicas que a gente tem, que é justamente a sensação de competência, né? Eu me sentir bom naquilo que eu faço, né? O esporte ele tem toda essa questão de acompanhar a nossa evolução, acompanhar o quão bom a gente vai ficando a cada treino que a gente faz, né? Tem a questão da autonomia, né? Então, assim, poxa, eu poder escolher o esporte que eu vou praticar, a planilha que eu vou fazer, onde que eu vou fazer o treino, se esse esporte aproxima dos meus objetivos, dos meus valores, eu posso tomar boas decisões com base nisso, né? E no terceiro ponto, a questão do pertencimento, né? Então, você sentir pertencente ali a um grupo que seja, né, dentro de uma assessoria, de encontrar os amigos, marcar de fazer aquele treino longo no sábado, né? E você acabar, então, você ter essas 3 necessidades psicológicas básicas atendidas dentro do esporte, né? E aí a gente percebe que o esporte ele vai tendo essas diferentes funções na nossa vida, né? Então essas funções, a função também para você que foi ter um alívio da ansiedade, do estresse, porque a gente entende que o esporte ele tem, né, mecanismos cerebrais que acabam ali liberando endorfinas, acaba liberando serotonina, enfim. Logo depois de uma prática você já se sente bem com aquilo e tem uma redução da ansiedade, tem uma redução do estresse, dos níveis até, né, depressão em outras populações e tudo. E você encontrou no esporte muitas coisas legais, gostosas para você, né? E aí, lesão. O que acontece? Você acaba sendo retirado, né, desse ambiente, perdendo tudo isso que era gostoso, era prazeroso para você da noite para o dia, né? E aí vem a tristeza. E a tristeza sinaliza o quê? A tristeza sinaliza que eu perdi algo importante para mim, né? Então, eu perdi o ambiente, eu não estou ali mais inserido naquele grupo, eu perdi aquela maratona, aquela meia maratona que seria importante, eu perdi a minha rotina de treino, né? Então, às vezes eu tinha minha rotina certinha, eu acordava 5:30 da manhã, eu ia treinar, depois já ia trabalhar, e aí o meu dia já estava feito, né? Então, eu acabo perdendo coisas que são importantes quando eu tenho uma lesão no esporte. Entendi. Eu acho que quando você fala perder, é bem o sentimento que eu tenho, assim. Eu tava gravando com alguns amigos meus também, todos lesionados, entendeu? Se junta todas as nossas pernas ali, eu acho que dá uma e a gente tava em 4. Uhum. E a gente tava falando muito sobre isso, assim, o sentimento de perda. E muito sobre identidade também, tipo... inclusive um comentário que um dos meninos fez, que tá sem joelho, inclusive, tá com o joelho de corredor e tal, tá ruim, era justamente sobre isso, tipo, cara, eu fiz da próxima prova parte da minha identidade. A gente que cria conteúdo ainda, a gente cria essa necessidade, então é muito ruim. E faz Sim, sentido, essas 3 necessidades básicas, competência, autonomia e sim. pertencimento. Que daí você perde, né? O seu senso de competência. Caramba, eu era muito bom naquilo. E agora, o que eu vou fazer? Né? Onde que eu vou me sentir bem de novo? Né? Você perde a autonomia, porque lesão é uma coisa que foge, né, do controle. E aí, o que eu vou fazer agora? Por onde que eu tenho que ir, né? Enfim. E o pertencimento, né? Então, se a gente não cuida de estar ali ainda em contato com os amigos, a gente sai desse ambiente. Exato. E
Uma coisa sobre mim agora especificamente é que eu sempre tive ansiedade e o mecanismo, eu descobri isso mais recentemente, o meu mecanismo de enfrentamento é hipercompensação. Então, o que eu aprendi que isso significa é que eu sempre hipercompenso nas situações. Então, por exemplo, a meia maratona que eu corri com o pé quebrado, provavelmente foi algum tipo de hipercompensação que eu fiz ali. E eu vejo muitos amigos meus também seguindo, tipo, o David Goggins, essa galera que eu curto, e existe uma certa cultura de hipercompensação no esporte. O que exatamente é isso, assim, e como que isso afeta a nossa cabeça? Porque eu sei que eu já corri com o pé quebrado, muito porque tinha uma voz na minha cabeça falando assim, você tem que fazer isso, que senão você não é, tipo, suficiente. E eu sei de vários amigos que correram lesionados também, que, tipo assim, não respeitaram a lesão. O que exatamente é isso na cabeça de um atleta amador ou profissional? Sim. Eu responderia isso com uma outra pergunta, né? Assim, o que que você está querendo provar para você mesmo ou para as outras pessoas com essa decisão, né? Porque às vezes a gente se vê num contexto que a gente quer provar algo ou para nós mesmos, ainda nessa cultura do atleta herói, sabe? No pain, no gain. Então eu tenho que sofrer para isso valer a pena. E aí a gente acaba se distanciando de algo que é importantíssimo para o esporte, que é o autocuidado, né? Então, se eu caminho nessa direção oposta, né, do no pain, no gain, eu preciso provar que eu mereço isso para mim e para os outros, eu acabo me afastando do autocuidado, ou até de umas pessoas que falam que é mimimi, né? Não, porque tá reclamando de dor, mas não deve ser nada, pode continuar. Então, tem essa questão, né, dessa cultura do atleta herói, do no pain, no gain, que eu preciso provar para mim, para os outros, e que acaba se distanciando do que vai fazer com que o esporte seja prazeroso e longevo na vida daquela pessoa, né, que é o autocuidado. Então, muitas vezes o nosso papel com os atletas é educativo no sentido de falar assim, olha, se tem uma dor, tem uma informação, né? Então, o nosso corpo, ele emite essa informação da dor porque eu preciso ficar atento a alguma coisa ali que não está indo muito bem, né? E às vezes a gente silencia essa dor, né? Ou tenta silenciar, tipo, com fone anti-ruído, né? Não, vou tomar anti-inflamatório, vou fazer isso, vou fazer aquilo, tal. E aí é perigosíssimo isso, né? Porque eu posso me colocar em risco, né? Eu posso acabar tendo consequências aí muito sérias. Sim. Agora, uma dúvida. Mesmo dentro do esporte amador, mas principalmente dentro do esporte profissional, obviamente algumas pessoas buscam a tal da alta performance. O que é alta performance e de que forma alguém pode balancear isso com autocuidado? Boa pergunta. Bom, alta performance eu entendo como buscar a excelência naquilo que você faz. Seja no trabalho, seja no esporte, seja na sua casa, né, com a sua família. Então, é você sempre buscar a excelência naquilo que você se propõe a fazer, né? E aí, vale a gente entendendo que alta performance, ela não necessariamente é o perfeccionismo, digamos assim, né? Então, quando eu escolho a alta performance e a excelência, eu entendo que vão ter momentos de dificuldade, vão ter momentos que eu vou precisar dar um passo para trás para depois dar dois para frente, e isso não é fraqueza, isso não é mimimi, né? E eu acabo tendo comportamentos que vão me proteger e que estão relacionados ao autocuidado, né? Quando a pessoa ela vai para um outro caminho, que digamos que é do perfeccionismo, né? Ela não aceita as falhas, ela não aceita os erros, ela não aceita sentir dor, porque isso é uma fragilidade, é uma fraqueza que ela não pode demonstrar, né? E aí eu tenho sérias consequências, né? Como se eu fugisse, eu me esquivasse dos sinais que o corpo vai me dando, né? Em prol de buscar a perfeição, de buscar o melhor resultado, de buscar ganhar sempre, né? E isso acaba custando muito caro mesmo. Entendi. Então, o que faz sentido pro longo prazo da busca da alta performance, eu imagino que seja, tipo,
reconhecer que nem sempre você vai estar performando o máximo e respeitar esses momentos faz sentido para você. Exatamente, Entendi. exatamente. Entender que o buscar a excelência muitas vezes vai envolver você olhar e falar assim, talvez essa meia maratona aqui nesse momento não seja o ideal, né? É melhor eu dar um passo para trás, eu cancelar ou adiar a minha inscrição nessa meia maratona, eu cuidar da minha lesão, da minha dor aqui que eu estou sentindo, eu buscar um fisioterapeuta, buscar um médico, buscar uma equipe que possa me ajudar nesse processo, né? E não entender isso como uma fraqueza, sabe? Uma fragilidade, você está dando para trás. Não, né? Na verdade, isso deve ser entendido como um autocuidado, né? Como algo que, tudo bem, eu vou abrir mão de fazer essa meia maratona aqui agora, isso não é fraqueza, não é fragilidade, mas é algo importante para mim, para o meu corpo, para eu poder correr várias outras meia maratonas de forma sustentável e saudável. Agora, para mim, isso é relativamente fácil, porque eu sou um atleta amador. Quando você pega um atleta profissional, como que funciona isso na cabeça dele? Porque, tipo, isso é a vida dele mesmo. Pra mim, beleza, é meu hobby, eu amo isso, faz parte da minha identidade. Como que um atleta profissional lida com isso? Bom, aí a gente tem um poderosíssimo, né? É uma coisa muito importante e poderosa, que é trabalhar em equipe, né? Então, quando a gente trabalha no esporte profissional, né? Então, com os atletas olímpicos, a gente sempre faz parte de uma equipe. E nessa equipe tem o médico, tem o fisioterapeuta, tem o treinador, tem o preparador físico, tem o psicólogo, tem o nutricionista, o fisiologista, né? Então, são vários profissionais onde cada um na sua especialidade vai olhar para esse atleta, né, de uma forma individualizada. A gente vai discutir isso dentro dessa comissão técnica, né, e poder oferecer para o atleta as melhores opções para ele naquele momento. Então, é como se até isso tirasse um pouco a pressão do atleta, tipo, é minha decisão, eu que vou ter que falar não, né? Eu que vou ter que adiar, e a gente compartilhar essa decisão, né? A gente fala, olha, isso daqui pode te colocar ainda mais em risco. Nesse momento, isso pode não ser a melhor opção para você, né? Ou não, a gente vai precisar fazer isso, a gente vai precisar, então, o que nós, como comissão técnica, vamos, né, fazer para diminuir o dano nesse momento para esse atleta? Então, isso que é muito legal quando a gente trabalha com os atletas profissionais, né, olímpicos, que a gente tem esse trabalho na comissão técnica que vai compartilhar as informações, que vai pensar em todas as possibilidades para tomar a melhor decisão para o atleta poder ter uma performance sustentável. Isso faz muito sentido. Esses dias eu tava assistindo Fórmula 1, aleatoriamente. Isso é meio aleatório. E foi uma das primeiras vezes que eu raciocinei assim. Eu falei, cara, tem 20 pilotos só. Só que esse esporte tem muita gente envolvida. E aí quando você vê o piloto ali pilotando, que é o piloto mais carro, e todo o time de engenharia por trás, e as decisões são conjuntas, assim, tipo box, box, ou sei lá, aposenta o carro, aí o piloto... Faz muito sentido você colocar a decisão no time. E aí também, obviamente, faz sentido, tipo, nas vitórias, por isso que muitos atletas falam assim, agradeço muito meu time. Entendi muito bem. Sim, Porque aí você tira a pressão só dele, né? Sim, porque e na verdade, assim, essas decisões elas são tomadas embasadas cientificamente, né? E de acordo com as melhores possibilidades para aquele atleta, para reduzir o dano, para não colocar em risco, né? Porque o atleta ele, enfim, né, não tem toda a formação que, por exemplo, um profissional da educação física tem, um fisioterapeuta, um fisiologista e tudo. Então, quando ele toma uma decisão com todos esses conhecimentos cientificamente embasados, né, ele percebe que não é só assim uma decisão dele, né, mas é uma decisão construída por vários profissionais e embasado cientificamente. Sim. Agora, saindo um pouco do assunto lesão,
e entrando no atleta não lesionado. Aquele atleta, assim, o estado da arte do atleta, e aí vamos pegar atleta olímpico mesmo, que eu sei que você conhece bem. Como que essa pessoa lida com pressão no dia a dia e depois a gente entra mais profundo no dia da prova, especificamente, um dia antes do... Não só prova, né? Do jogo, etc. Da atuação ali da pessoa. Como que é a pressão no dia a dia, como que essas pessoas lidam com isso e como funciona no dia do teste? Boa. Bom, o primeiro ponto é a gente entender que a pressão vai existir. Né? Não adianta a gente brigar contra ela. Né? Até tem uma frase que eu gosto muito que fala, né? Se existe a pressão é porque existe uma chance. Né? Então, até olhando a pressão de um lado mais positivo, sabe? De um lado de, bom, se tem uma pressão é porque eu tenho uma chance aqui. Né, eu trabalho com atletas olímpicos e assim, a gente andando com elas, né, na competição e tudo, e o pessoal, e aí, vai trazer a medalha? Estamos esperando, hein? Estamos aguardando. Então a gente percebe o quanto que essa pressão, ela existe, tanto internamente quanto externamente, né? E faz parte do jogo, digamos assim. Né? Então, o primeiro ponto é a gente aceitar que ela faz parte, não ficar brigando contra ela, gastando tempo e energia brigando contra a pressão. E aí, para que a gente traz o foco do atleta? Né? Então, a gente até trabalha dentro de uma periodização, digamos, de habilidades psicológicas. Né? Então, o primeiro ponto é estabelecer as metas do atleta. O que está sob controle dele? Né? Então, assim, onde ele está, onde ele quer chegar, o que ele precisa fazer nesse caminho para alcançar ou aumentar a chance dele alcançar uma medalha olímpica. Né? E trazer isso como ações claras do dia a dia dele, né? Então, bom, eu preciso ir na fisioterapia tantas vezes por semana, eu preciso seguir o meu plano alimentar, eu preciso seguir aqui os meus treinos, a minha rotina de treino, preciso ter a minha rotina de preparação psicológica também, então eu vou acordar, eu vou ter um momento ali de praticar minha meditação, ou ter um momento comigo de ler um livro que eu gosto, né? Então, trazer as metas que estejam sob controle do atleta para ele direcionar a atenção e esforços para aquilo, né? Que é o que está sob controle dele. Né? E aí, isso faz parte de toda a preparação, né? Dia a dia do atleta e no dia da competição. Né? No dia da competição, a gente constrói também uma rotina competitiva com o atleta, que ele vai testar várias e várias vezes, né? Então, vamos supor, em várias provas, ele vai testar essa rotina, construir a que funciona melhor para ele, de forma que ele possa entender que todas as emoções estarão ali, mas que ele precisa se concentrar no que vai ser importante, ele focar nas tarefas que vão ser importantes para ter uma boa performance. Né? Então, daí a gente constrói, né, junto com o atleta, como que vai ser o seu dia anterior? Né? Então, geralmente, né, os maratonistas e tudo, já separa o tênis, já separa o gel, já separa, né, tudo que ele vai precisar ali no dia seguinte e deixa tudo ali organizado. Né? Que horas que você vai para a cama? O que você vai fazer quando você for para a cama se você estiver muito ansioso? Você vai ler um livro? Você vai, enfim, fazer um chá para dormir melhor? Né? Então, ter essas estratégias. Beleza, que horas você vai acordar no dia da competição? Né? Para chegar com antecedência no local da prova, para não ter imprevistos no meio do caminho. Então, eu vou acordar, sei lá, 5, 5 e meia, eu vou para o local da prova, eu vou começar o meu aquecimento, o que vai ser o seu aquecimento, já ter isso muito bem esquematizado, vai fazer algum processo, né, utilizar alguma coisa no sentido de visualizar a sua prova ali, visualizar a sua largada, o que você vai falar para você mesmo durante a prova, nos pontos importantes da sua prova, né? E perceba que isso mantém o atleta ocupado com coisas que vão ajudá-lo a ter uma boa performance. E sobra talvez pouco espaço no HD dele para pensar na pressão, para pensar na cobrança, para pensar no resultado. Entendi. Então, vale muito isso. Pré-competição, enfim, né, todo esse planejamento, a gente
estabelecer as metas com os atletas, ensinar as habilidades psicológicas, né, de visualizar, de usar autofalas a favor dele, usar o mindfulness também, né, as meditações e tudo. E no dia da prova, ter a rotina dele para ele conseguir estar atento àquilo. Entendi. Eu quero falar depois sobre frustração, porque eu imagino que nem sempre as coisas saem como planejado, mas você falou sobre ferramentas agora. Então vamos entrar em ferramentas, porque algumas aí eu conheço, tipo meditação, mas você falou algumas que eu nunca ouvi falar. Quais são as ferramentas que vocês trabalham com os atletas para ajudar ele nesse momento? Boa, boa. Bom, então tem várias ferramentas, né, que a gente, enfim, usa, ensina para os atletas e desenvolve junto com eles. Primeiro, né, estabelecimento de metas, como eu já dei um exemplo, né? Então, assim, como que a gente vai estabelecer essas metas que estejam de acordo com seus valores, com seus objetivos, com o que você busca na sua vida, né? E aí a gente estabelece junto com os atletas os SMART Goals, né? Metas específicas, mensuráveis, que sejam atingíveis, estejam sob controle do atleta, que sejam realistas, né? Então, que o atleta consegue atingir aquilo, né? No sentido de, vamos supor, você no primeiro dia lá de corrida colocar assim, eu vou fazer então, sair para correr aqui do nada, fazer 5K para 25 minutos, 20 minutos. Opa, calma. Pode ser uma meta ainda muito distante, né? Então, uma meta que seja realista e com um tempo ali determinado, né? Que a gente trabalha muito com ciclos, né? Então, um ciclo para aquela meia maratona, um ciclo para aquela maratona, um ciclo olímpico, né? Então, a gente sempre estabelece as metas nesse sentido. Visualização é uma outra ferramenta muito bacana que a gente ensina para os atletas, que é você ensaiar mentalmente o que você poderia fazer no dia ali da sua prova, né? E a visualização é muito bacana para aumentar a confiança do atleta, né? Então, no sentido de eu sei exatamente o que eu preciso fazer, eu estou pronto, eu estou preparado para executar isso que eu imaginei aqui na minha mente. Ajuda muito também a reduzir a ansiedade, né? Porque a gente passa por um processo de dessensibilização quando a gente visualiza a nossa prova. É como se primeira vez que eu visualizo, a minha mão pode até ficar suada, gelada, bater aquele friozinho na barriga, como se eu estivesse vivenciando as emoções no dia da competição. E é isso mesmo que acontece. E aí, de tanto eu visualizar aquele dia X, aquela data X, quando eu chegar naquela data, vai ser assim, é só mais uma vez que eu tô aqui fazendo isso. Eu já fiz tantas vezes na minha mente, né? O Phelps usava muito isso, né? A visualização, né? Então, ela é uma ferramenta muito importante aí para aumentar a nossa confiança, aprender a manejar um pouco a ansiedade, né? E aí que entra, né? Você até tinha comentado a frustração. Eu visualizar não somente a situação perfeita, mas eu também visualizar situações em que eu possa passar por adversidades, mas pensando em como eu vou solucionar esses problemas, né? Então, visualizar, sei lá, um dia de prova que tá frio e chovendo. Como que eu vou lidar com essa situação, né? E fazer essa visualização. Bom, um dia de prova que talvez eu tenha comido algo que não me fez muito bem e eu não passei muito bem. Então, como que eu vou resolver esse problema, né? Então, ir visualizando também formas de lidar com as adversidades, né? Outra ferramenta, autofala, gestão de pensamento durante a corrida, né? Então, assim, às vezes você vai ter o quê? 21, 42K ali sozinho com você mesmo. Como que você vai falar com você mesmo durante todo esse tempo, né? Então, a gente fazer uma gestão de pensamentos no sentido de serem falas que vão te motivar, como se fosse o seu melhor treinador aqui na sua mente, né? Então, poxa, vamos lá, já chegamos aqui no 18, e aí? Começa uma contagem regressiva na sua mente, né? Chegamos até aqui, agora só falta tanto. Então, fazer uma gestão de pensamento que possa ser motivacional, que possa ser instrucional, dar instruções importantes ali para você mesmo no momento da prova. Então, tem uma ladeirona, né, para subir. Vamos lá, respira, joelho alto, continua,
né? Então, você ir dando instruções para você mesmo ali durante aquele percurso, né? Então, é uma outra ferramenta muito utilizada. E existe também o mindfulness, né? O que é o mindfulness? O mindfulness, ele na verdade é um estado mental que envolve estar atento ao momento presente, sem julgamento, né? E com aceitação ali. Então, é quando o atleta ele está completamente imerso ali no que ele precisa fazer, no que ele precisa executar, sem ficar se importando ou julgando muito se aquela experiência está sendo boa ou não, sabe? Quando às vezes tá chegando os quilômetros finais, assim, nossa, tô morto, meu Deus, tô cansado, nossa, minha perna tá empedrando. Enfim, sem ficar atento a esses pensamentos, que assim como eles vêm, eles também vão embora. Mas eu poder trazer a minha atenção para a tarefa ser executada, né? Então, eu ficar atento, por exemplo, à mecânica do meu movimento, ao que eu preciso executar ali naquele momento, ao invés de deixar com que esses pensamentos tomem conta de mim, né? Então, mindfulness tem sido muito utilizado também. E como que eu desenvolvo mindfulness, né? Eu posso desenvolver por meio de práticas, né? Por meio de meditações, por exemplo, guiadas, né? Então, são as práticas formais que a gente fala do mindfulness, que é a meditação guiada, atenção à respiração, o body scan, né? O escaneamento corporal, quando eu coloco meu fone, e aí é uma meditação que vai trazendo a atenção para cada parte ali do meu corpo, né? E também tem as práticas informais do mindfulness, né? Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia com atenção plena e sem julgamento? Então, eu posso tomar banho, por exemplo, atento à água caindo, né, escorrendo pelo meu corpo, ao cheiro do shampoo, porque geralmente a gente está fazendo as coisas e pensando em várias outras, né? Então, é difícil a gente fazer uma atividade com atenção ali naquele momento, né? Eu posso lavar a louça, né, com atenção ali plena, eu posso fazer uma refeição, eu posso fazer uma caminhada com o meu cachorrinho, que está aqui na porta batendo, inclusive, sem o meu celular, só atento ali aquele momento com ele, que eu saio para dar um rolê para ele com ele de manhã, né? Então, a gente escolher fazer atividades no nosso dia a dia com atenção plena. Entendi. Eu sou iniciado em meditação transcendental. Que legal. E eu acho que a meditação transcendental tem muito disso, assim. É uma meditação com mantras. E foi a primeira vez que eu ouvi sobre o conceito de você eliminar o ruído focando em uma coisa só. No nosso caso é o mantra que a gente foca. Uhum. E aí durante a corrida você falou sobre levantar o joelho na subida, fazer um body scanning de alguma forma. E eu vejo muitos amigos meus e eu também fazendo isso. Eu tenho um mantra de corrida, que eu sempre repito também. Meu mantra é: eu preciso continuar correndo porque eles estão na linha de chegada. E tem a ver com aquela primeira meia maratona que eu te falei. Que eu tava todo zoado e meus amigos estavam na linha de chegada. Então toda vez que eu repito isso, eu posso estar correndo ou não, eu sempre fico arrepiado. Não sei se dá pra ver. Uhum. Eu tenho amigos que também têm isso. E isso de, tipo, focar no corpo faz muito sentido. Faz muito sentido. Tipo, não, eu preciso deixar a ansiedade de lado. Eu entendo que eu tô com dor, mas onde que tá essa dor? Deixa eu brincar com ela, deixa eu mexer com ela, né, no meu corpo. Muito legal. Eu não sabia que isso era a ferramenta que de fato os profissionais faziam. Sim, não, e está sendo muito utilizado no esporte, né? Até o meu doutorado foi sobre o mindfulness no esporte, justamente para até provocar uma mudança de pensamento, na verdade, de que para ter uma boa performance, eu preciso me livrar do desconforto, dos meus pensamentos e emoções que são desconfortáveis sentir, né? Então eu não posso estar ansioso, eu não posso sentir dor, eu não posso ter medo, né? E a gente muda o foco para, cara, isso faz parte da experiência, né? Eu vou sentir um pouquinho de ansiedade, é até importante eu sentir um pouquinho de ansiedade. Eu posso sentir medo, né? Um atleta da natação que está ali no bloco para disputar uma final olímpica, se ele não tiver com medo, né, ele não vai ser normal. Digo apenas isso, ele vai sentir medo, né? Ele vai sentir a pressão, ele vai sentir ansiedade. Mas a questão é eu saber direcionar o foco de atenção para a tarefa a ser executada.
e não para o controle dessas emoções ou desses pensamentos, que assim como eles vêm, eles também vão embora. Tá, eu fiquei um pouco confuso nessa parte. Focar o seu sentimento daquele momento para a tarefa ser realizada e não para passar o sentimento. De que forma alguém que tá no bloco da natação, nervoso, com aquele frio na barriga, consegue usar isso como combustível e não como freio? Boa, boa. É no sentido de direcionar a atenção para o que você tem que executar e não direcionar a sua atenção para controlar o que você está sentindo. Então, no exemplo da natação, o cara tá ali em cima do bloco, né, preparado então para competir e tudo. E temos dois cenários. Atleta A, meu Deus, eu tô muito nervoso, eu tô muito ansioso, eu preciso ficar calmo para competir bem, eu não posso estar assim. E nisso, às vezes, já soou o sinal, né? Os atletas já estão caindo na água e ele ainda tá ali concentrado na emoção dele, no que ele está sentindo, né? E temos o atleta B. O atleta B no sentido de, tudo bem, tô ansioso, faz parte, né? Mas deixa eu focar aqui no que eu tenho que fazer. O meu posicionamento tá ok, né? Eu vou cair na água, eu vou fazer 4 ondulações. Depois dessas ondulações, eu vou começar a fazer a minha respiração X por Y, enfim. Então perceba que ele traz a atenção para a tarefa que tem que ser executada e não necessariamente para controlar o que ele está sentindo. Entendi. Então, no caso, é como se ele usasse uma das próprias ferramentas, nesse caso me parece a visualização, para tirar o foco dele, tirar o HD dele do sentimento. Pode ser, para direcionar, que a gente fala, né? Nossa atenção é como se fosse uma lanterna, né? Não é que eu perco a atenção. O atleta ali perdeu a atenção. Não, a atenção, na verdade, foi para um outro lugar que não ajudava na performance dele, né? Então, quando o atleta, por exemplo, ele está em cima do bloco e ele direciona a atenção dele para controlar a ansiedade dele, ele não está atento ao sinal, né, do apito para cair na água, ele não está atento na ondulação, ele não está atento a tudo que ele vai ter que executar, né? E já esse outro atleta, que tudo bem, a ansiedade está aqui, o medo está aqui, está tudo emaranhado. Só que ao invés dele voltar a lanterna da atenção dele para controlar isso, ele volta a lanterna, né, da atenção dele, digamos assim, para a tarefa que ele precisa executar. Eu entendi. Muito legal. Fez sentido? Fez muito sentido. Fez muito sentido. Deixa eu tentar trazer um exemplo para ver se eu entendi em outro esporte. Vamos dizer que o Bolt está prestes a largar junto com várias pessoas e você não é o Bolt, você é uma pessoa que está do lado do Bolt. E aí na sua cabeça provavelmente tá passando assim, cara, eu tô do lado do Bolt. Eu vou perder essa prova. Só que aí, ao invés de pensar em, tipo, eu vou perder essa prova, você começa a pensar, o que eu posso fazer é posicionar meu pé direito aqui no bloco da saída, executar o melhor que eu pude e tipo, tirar o espaço da sua cabeça daquele pensamento que provavelmente vai vir se você tá do lado de alguém, tipo o Bolt. E aí, de alguma forma, o próprio treinamento que você fez no passado, a sua repetição, te ajuda a visualizar o que está sob seu controle, de alguma forma. Isso, exatamente, perfeito, né? Porque até na natação, na corrida, nesses esportes, a gente brinca assim, o que o adversário do lado pode influenciar na sua prova? Tipo, nada, ele não vai pular na sua raia, não vai puxar seu pé, não vai te passar uma rasteira, né? Então, onde que tem que estar a sua atenção? É em você mesmo, em como você pode executar a melhor prova que você tem condições de fazer aqui e agora, né? E aí, se eu fico só atento ao meu adversário, a quem está do lado, eu não estou atento ao que eu tenho que executar, né, com excelência. Então, por isso que a lanterna tem que estar ali em você no que precisa ser executado naquele momento. Entendi. Um dos tópicos que eu acho que ele envolve tudo que a gente falou, ele é muito sobre o jogo infinito. Eu curto muito esse assunto de jogo infinito, principalmente voltado para negócios. Tem um cara que eu adoro que chama Simon Sinek.
E ele fala, provavelmente você conhece também. Sim. E ele fala muito sobre isso, assim, que nos negócios as empresas que costumam ganhar são aquelas que jogam pra continuar no jogo e não aquelas que jogam pra ganhar um lançamento específico. E aí tem até uma história que ele conta do lançamento do iPhone, que aí alguém chegou pro cara ali, um executivo da Apple, e falou assim, cara, o telefone da Microsoft nesse lançamento tá muito melhor que o iPhone. E ele não se desesperou, esse executivo, diz a lenda, né? Que ele só olhou e falou assim, eu tenho certeza disso. E seguiu a vida dele, porque ele sabia que no longo prazo o sistema que eles estavam construindo ia ser melhor, enquanto os caras da Microsoft e tal sempre falavam assim, cara, a gente precisa ser melhor do que a Apple, e em algum momento a Apple cruzou esses caras todos. Então o próximo assunto que eu queria entrar é justamente sobre isso, assim, o jogo infinito, a longevidade do atleta. Como que um atleta amador pode enxergar a longevidade e como que um atleta profissional enxerga a longevidade? Porque a gente pega exemplos de atletas profissionais, tipo o Ronaldo Fenômeno. Ele é um cara que a longevidade no esporte dele foi muito curta. Como que funciona isso, tanto pro amador quanto pro profissional? Uhum. Boa. Bom, acho que nessa questão, né, da longevidade no esporte, vem muito que a gente falou um pouquinho anteriormente do autocuidado, né? Então, desde cedo, desde a iniciação esportiva, ensinar para os atletas esse repertório de autocuidado, né? Então, o que é importante você fazer, você cuidar, os profissionais que você precisa procurar, né, para que você tenha longevidade no esporte. E aí, vale até a gente entendendo depois que cada esporte vai ter mesmo, digamos, o seu prazo de validade, né? Alguns esportes são mais longevos, né? Então, eu trabalho com atletas do hipismo, assim, o hipismo é um esporte onde tem pessoas de 50, 60 anos praticando, né? E outros esportes que eles precisam se aposentar um pouco mais cedo, né? Então, geralmente a ginástica, né? Rítmica, artística, o futebol, que cada vez mais tem conseguido promover uma longevidade, principalmente nos atletas que têm o autocuidado, né? Então a gente vê o Cristiano Ronaldo, por exemplo, né? O cara, ele é assim, um exemplo do autocuidado, né? O quanto que ele cuida da alimentação, do descanso, do recover dele e tudo, e ele tá aí, né? Digamos, com uma idade, né, já avançada e tá dando muito trabalho. Por quê? Porque ele se cuida, porque ele cuidou de todo esse processo, né? Então, acho que o autocuidado é extremamente importante para essa questão da longevidade. E outra coisa que a gente trabalha muito com os atletas profissionais é uma dupla carreira, né? O que é essa dupla carreira? O atleta, ele tem o esporte ali com digamos, a profissão principal dele, mas ele também tem um estudo, ele também tem um plano B, digamos, para a vida dele. Por quê? Algumas pessoas falam assim, mas isso vai dividir a atenção, isso vai distrair o atleta. Só que, na verdade, isso pode ser um fator de proteção para a saúde mental desse atleta. Não é? Porque ele sabe que poxa, tudo bem, não consegui renovar o meu contrato, não consegui me manter aqui no alto nível, eu já tenho esse plano B, eu já tenho os meus estudos, eu já tenho algo aqui em andamento. Né? E é uma transição de carreira mais saudável para esses atletas. Né? Isso pode até ajudar na performance dele, no sentido de tirar a pressão só sobre o esporte, digamos assim. No sentido de, nossa, eu, né, entre aspas, aí, eu só sou atleta, né, que já é muita coisa, e se não renovar meu contrato? E se eu machucar? E se eu ficar fora do esporte? O que vai acontecer comigo? Né? Então, acaba tirando um pouco dessa pressão dele já ter esse plano B, digamos, em andamento, né? E faz até com que ele performe melhor, porque ele acaba tirando toda essa pressão, essa cobrança, e até que ele se cuide mais, né? Em que ele olhe mais para a saúde dele, para essa longevidade. Né? Senão muitos atletas se colocam em risco no sentido de, nossa, mas se eu não competir, eu vou ficar sem patrocinador, eu vou ficar sem contrato, eu posso perder várias coisas. Né? Então isso faz até com que o atleta se cuide melhor quando ele tem esse plano B em andamento. Entendi. De alguma forma isso também está extremamente relacionado com todo o resto, porque você tira uma possível
um possível espiral de pensamento ali na hora ruim, né? Que é a hora principal, que é do tipo, cara, eu só tenho isso, é minha única chance, se eu errar aqui, acabou. Eu imagino que isso também ajude a pessoa, vamos dizer, alguém que faz salto. Ele não precisa. Ele consegue desviar o pensamento de um salto específico, porque no longo prazo existem outras carreiras ali, ou não só um salto específico, mas um período ruim. A pessoa consegue voltar atrás. E esse é um outro assunto, assim, a gente vê muitos atletas de alta performance que têm períodos muito bons e períodos muito ruins. O que faz um atleta ir de um para outro e como que ele volta? Boa, não, excelente. Até antes aqui da gravação, eu estava atendendo uma atleta, né, que tá passando justamente por isso, né, digamos, um período ruim. E aí, eu estava até conversando com ela, né, que tem uma atleta olímpica que ela fala, né, os treinos, né, o esporte, ele é feito dos terços. Um terço dos dias você treina muito bem, um terço dos dias você treina ok, e um terço dos dias é ruim, né? Não vai ser bom mesmo. E entender que os dias ruins eles fazem parte do processo de treinamento e até de competição é importante. E aí, o que vale? A gente olhar para esses um terço, digamos, que não são tão bons, e ao invés de potencializar o problema, meu Deus, eu não tô bem, meu Deus, eu não tô conseguindo baixar meu tempo, né? Faz tanto tempo que eu não consigo baixar os meus índices aqui, para uma solução de problemas, né? Puxa, faz tempo que eu não consigo baixar, o que eu preciso fazer para aumentar as chances de eu baixar meu tempo numa próxima vez, né? O que eu preciso olhar com mais cuidado? Quais são os detalhes que eu preciso estar mais atento para poder lidar com esses um terços que não são bons, né? E até a gente aceitar que esses dias ruins, eles fazem parte, né, da nossa vida. E o que manda muito? Como o atleta vai lidar com essa frustração? Às vezes vai ser um treino péssimo, mas que ele vai treinar a tolerância e frustração dele, né? Como que você lida com esse treino ruim, com esse treino que, nossa, eu saio assim, meu Deus do céu, foi muito mal, né? Então, quais são as estratégias que ele pode utilizar? Quais são as ferramentas que ele pode colocar em prática para lidar com essa frustração, para lidar com esses dias que não são bons mesmo, né? E isso vale para a vida, né? É um treinamento para a vida. E aí a gente chega no tópico que eu queria chegar, que é a frustração. A gente deu uma ensaiada na frustração ali pra trás e a gente chega nela agora. Como que lida com a frustração sendo atleta, tanto do período que tá ruim, quanto de uma competição que foi ruim? Boa, boa. Bom, primeira coisa, né? Nossa, você tinha criado uma expectativa para aquela competição, né? De bater, enfim, o meu melhor tempo, de conseguir uma vaga, né? Não consegui. Primeiro espaço, a gente dar espaço justamente para as nossas emoções. O atleta vai ficar triste, o atleta vai ficar com raiva, o atleta vai ficar frustrado. Isso faz parte de um processo natural. Por quê? Sinaliza que eu perdi algo importante, né? Eu perdi aquela vaga, eu não consegui bater o meu índice. Então, assim, a gente dar espaço para sentir tudo isso é importante, né? E aí, beleza, tudo bem, passamos por esse processo. Segundo passo, tá? O que a gente vai fazer agora? Qual que vai ser o plano de ação? E aí a gente pode até recomeçar o que a gente falou anteriormente do estabelecimento de metas, né? Então, foi isso que aconteceu. Não dá para eu voltar atrás e fazer diferente, né? Mas o que eu posso fazer daqui para frente que pode ser diferente e que pode aumentar as chances de eu pegar essa vaga, de eu conseguir bater ali minha melhor marca, né? E aí a gente estabelecendo com os atletas essas novas metas, né? E fazendo com que ele se aproprie do controle dessa situação. Entendi. Que também relaciona com. Me parece que o grande. O grande tópico, assim, que envolve a maior parte das coisas relacionadas à performance é entender o que está sob seu controle e executar em cima disso.
Exatamente. Com certeza. Principalmente para os atletas que estão lesionados, né? Que vem uma sensação de falta de controle, que você não controla mais nada, né? Mas aí a gente trabalha muito isso com os atletas. Então, no primeiro momento, o atleta vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai ficar frustrado, né? Vai sentir que ele não tem controle da situação. Então, dar espaço para ele sentir isso. E depois a gente acaba tendo até um protocolo, digamos, para lidar com essas situações, né? Então, primeiro, você entende o que é a sua lesão? Você sabe a gravidade da sua lesão? Não é? Porque às vezes tem atleta que não sabe o que é lesão, não sabe nomear o que ele tem, não sabe explicar a gravidade do que ele tem, né? Então ele precisa saber exatamente o que ele tem, a gravidade disso. Isso vale até assim, ele buscar médicos que ele confie, que ele tenha essa confiança, essa segurança e que deem essa informação clara e objetiva para ele, né? No segundo ponto, discutir com o médico, com o fisioterapeuta, qual que vai ser o plano de recuperação dele, de reabilitação. E aí esse plano está sob controle do atleta, né? Então ajuda ele a focar nessa coluninha da nossa vida que a gente controla, né? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar por uma cirurgia, ou eu vou ter que fazer gelo 3 vezes por dia, fisioterapia 5 vezes por semana, enfim, ele ter exatamente o plano de ação que ele precisa seguir para poder voltar aí ao esporte, né? E novamente focando no que está sob controle dele. E o que a gente trabalha muito também é assim, como que você pode continuar fazendo parte daquele ambiente por conta do pertencimento que a gente falou anteriormente. Então, para você não perder o vínculo com essas pessoas, você não perder o contato, será que tem alguma outra função que você pode exercer ali? Que seja no sábado de manhã ali, né, no horário do treinão, e poder ficar ali na barraca dando água para o pessoal, conversando, para não perder esse vínculo que é importante, né? Então, a gente acaba percorrendo, digamos, né, esses pontos para que o atleta se sinta sob controle ali da situação, para que ele seja empoderado, né, no sentido de tem várias coisas que ele pode fazer para potencializar a recuperação dele, né? E ajudá-lo aí nesse processo. Entendi. Até agora a gente falou muito sobre dificuldades e parte ruim. E agora nessa retinha final de episódio, nesses últimos minutos, eu quero falar um pouco também sobre a psicologia da vitória, assim. Eu gosto muito de estoicismo. Estoicismo é uma coisa que tá muito presente comigo. E aí tem aquela... A gente nunca vai saber se é um mito ou não, daquele escravo que sempre ficava atrás dos imperadores, falando assim, lembre-se que você é só um homem, você vai morrer. Como, como que funciona a psicologia da vitória dentro de um atleta? Como que você continua motivado depois de ganhar? Quais são os próximos passos depois disso? Você descansa? Conta um pouquinho assim, tanto do profissional quanto do amador também, que tem algumas competições importantes. Sim, sim, boa, boa. Acho que num primeiro ponto, né, é a gente olhar para o atleta como um ser humano, né? Então, olhar para o atleta como alguém que vai sofrer, como alguém que vai chorar, como alguém que vai ficar triste, e entender que isso faz parte, né, do processo. Então, assim, o atleta, sei lá, não conseguiu uma vaga olímpica, vou chegar para ele e falar assim, continua treinando, guerreiro, tipo uma frase motivacional de impacto, ele vai olhar assim, me dá um tempo, né? Tipo, me deixa aqui comigo mesmo. Então é importante a gente dar espaço para o atleta ser humano, né? Então, para ele sentir a tristeza, a raiva, a frustração, enfim. E aí, a gente olhando para as coisas que o motivaram no início. Por que ele começou, né? O que o fez persistir quando as coisas ficavam ruins para ele? Quais são os valores dele no esporte? O que ele busca no esporte? Né? É uma sensação de competência? É se sentir bom naquilo que ele faz? Né? Então, ele poder buscar essas ferramentas, né, e utilizar essas ferramentas a favor dele no sentido de, cara,
Se eu entender, vamos supor que a corrida não é mais para mim, tem algum outro esporte que eu possa praticar e que eu possa me sentir bem? Então, muitas vezes, a gente acaba trabalhando com atletas que passam por uma transição de esporte, né? Eles saem de um esporte que talvez eles não possam mais praticar e eles busquem outros que eles sintam mais confiantes, mais competentes, que eles busquem ali no esporte aquelas 3 coisas que a gente falou anteriormente, né? O prazer em realizar aquilo. Inclusive, isso aconteceu comigo, sabia? Eu fui do tênis por 10, 11 anos. Era federado e tal, jogava direitinho. Mas aí eu tive lesão nos 2 joelhos, né? Eu tava com alguma coisa ruim que eu nem lembro o nome direito. Dava pra recuperar, claramente. Podia fazer fisioterapia ali um tempinho, mas chegou um dado momento que eu falei assim, não, cara, não vale a pena. E aí, na época, eu fiquei sem esporte. E foi uma época meio tenebrosa, assim, porque eu tinha passado um tempão jogando tênis e aí eu reencontrei esse sentimento na corrida. Então, faz muito sentido isso pra mim. E eu acho que quando eu olho os 3 pontos que você comentou lá no começo, que é competência, autonomia e pertencimento, quando eu vejo o que eu e meus colegas lesionados estamos passando, eu acho que cada um de nós tá vivendo um, assim. Eu acho que se eu tivesse que olhar pro meu caso, eu diria muito sobre competência. Tipo, eu atribuo muito minha performance no esporte, o quanto eu tô me divertindo, o quanto eu sinto que eu tô evoluindo com isso. E aí, quando você fala de controle, eu também sinto que eu perdi o controle. E esse é outro assunto que eu tenho com os meus amigos. Do tipo, cara, sei lá, tem um deles, esse do joelho que eu comentei. Ele tava fazendo uma série super legal pro Instagram e aí, de repente, o joelho dele tá zoado. O que ele faz agora, entendeu? Então, ele tá tentando fazer as coisas que estão sob controle dele, que é de fato fazer gelo e tal. E isso é uma coisa que ele falou, cara, eu tô fazendo isso porque é o que dá pra fazer, vamos ver no dia da prova. Então, me faz muito. Assim, parece fazer muito sentido amarrar com tudo que você falou. As ferramentas também, a parte de visualização, meta, mindfulness, são coisas que eu acho que qualquer atleta pode usar no dia a dia. E aí, para encerrar esse episódio aqui, eu queria entrar numa série de perguntas um pouco mais rápidas, perguntas mais dinâmicas, e aí a gente fecha isso daqui. Acho que a primeira grande pergunta é, se você tivesse que falar o principal erro do atleta amador que busca alta performance, o que você diria que é? Achar que o atleta amador tem vida de atleta de alta performance. Tá, isso é interessante. Eu ia ser uma pergunta rápida, mas eu vou expandir um pouco nisso. Roubei. Desculpa aí quem tá ouvindo. O que significa isso? Eu também quero me aprofundar nisso. Roubei, vamos aí, vamos embora. Muitos atletas amadores, né, eles, enfim, levam o esporte como algo de um atleta profissional, mas eles esquecem, talvez, que tem toda a jornada de trabalho, tem toda a jornada da família, tem toda a jornada do dia a dia, que é estressante, que é difícil, questão de alimentação, de sono, de descanso. É difícil ser a mesma coisa do que um atleta que se dedica integralmente a essa vida do esporte. Né? Então, isso que eu acho que é muito difícil, assim, né? E aí a gente vai atendendo muitos atletas amadores no sentido de olhar assim, olha para o seu contexto, né? O que que... e aí tem até uma frase que eu gosto muito, né, do Cortella, que é: faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições para fazer melhor ainda, né? Então, você está fazendo o melhor nas condições que você tem, é isso que importa, né? Então, entenda que a sua realidade, ela é cheia de complexidades que são diferentes de um atleta que ele treina, ele recebe para ter aquele estilo de vida, né? Entendi. Ainda bem que a gente expandiu. Eu acho que foi uma boa pergunta. E aí, se você tivesse que falar o principal erro que o atleta profissional comete, e isso é uma coisa que muita gente tem curiosidade, porque a gente vê o atleta profissional só na TV, a gente vê ele só ali naquele os 9 segundos do Bolt, a gente não vê tudo que aconteceu ali pra trás. Qual que é o principal erro que essa galera costuma cometer? Boa pergunta. Acho que o principal erro, que não só deles, né, mas de todos, é achar que eles são super-heróis, né, super-mulheres, digamos assim, né, no sentido que eles têm que ser fortes o tempo todo, no pain, no gain, que é uma máquina de resultado, enfim. E não é, justamente, são
pessoas antes de serem atletas, né? E isso justamente recai no que você iniciou o episódio falando, né? Que eles vão ter as suas fragilidades, eles vão ter as suas vulnerabilidades, que os momentos difíceis fazem parte, né? Então, acho que esse é um principal erro, não só deles, né? Mas da nossa sociedade como um todo. Entendi. Bianca, muito, muito obrigado pelo tempo, pelo papo. Foi sensacional, acho que a gente gerou bastante valor pra galera. Até a próxima e abraço.